Olá a todos os que assistem às noites de ensino da Igreja Reviver de Santo António dos Cavaleiros. É um prazer estar convosco mais uma noite para meditar na Palavra de Deus e aplicar à nossa vida tudo aquilo que Ele tem planeado para que sejamos pessoas inteiras e de influência neste mundo. Estamos a estudar o livro de Ruth, onde Deus não aparece como protagonista direto, mas onde vimos o seu plano perfeito a concretizar-se passo a passo. Deixámos Ruth a ceifar não apenas a cevada, mas também o trigo, o que deu às duas mulheres a possibilidade de poderem viver com abundância. Todos os dias, Ruth ia até ao campo de Boaz para trabalhar e trazer para casa o que era necessário para a sua vida. Possivelmente a esta altura já tinha feito amizade com as outras ceifeiras e a admiração de todos crescia pelo seu caráter e pela sua postura. Hoje vamos estudar o capítulo 3, por isso, abre a tua Bíblia e anota o que achares importante. Ruth faz a ceifa por 5 a 7 semanas e a cada dia podemos imaginar, cada vez que ela chegava à casa, as perguntas de Noemi. Como foi? Ele falou contigo hoje? O que é que ele te disse? E agora? É um trabalho temporário, Ruth. O que vamos fazer a seguir? E também a pensar, eu tenho que fazer alguma coisa para juntar este homem a esta mulher. Afinal, ele é o nosso remidor. E nesta sessão, veremos como Noemi desenvolve um plano para assegurar o seu futuro e o futuro de Ruth e dá um passo bastante ousado. Logo no princípio do capítulo 3, no versículo 1, ela diz assim: Minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? O futuro das viúvas era ainda inseguro e incerto. Por isso Noemi diz à sua nora que precisa encontrar descanso, ou nurá, no hebraico. A ideia do descanso corre por todo o livro de Ruth, começando no capítulo 1, versículo 9, quando Noemi diz às suas noras para elas voltarem para trás, para elas voltarem para casa, para o descanso da sua família. Mas este nurá não tem a ver com o descanso sabático que o Senhor ordenara ao seu povo, na sua lei, mas define o descanso que Ruth teria e experimentaria quando estivesse na sua casa, casada com o seu marido e com os seus filhos. Se isso acontecesse, ela ficaria livre da condição de viúva, teria segurança, teria provisão e descendência através do seu casamento. E por causa disto, Noemi usa mais ou menos a linguagem que as nossas avós usavam quando casavam uma filha. Posso morrer descansada, que agora ela está arrumada. O que tem assim exatamente a mesma conotação, a mesma expressão que foi encontrada em Noemi. E começou a imaginar como dar algum movimento àquele relacionamento entre Ruth e Boaz, porque ele era o remidor da família, a pessoa que iria assegurar alguma subsistência às suas vidas, o goel das duas mulheres, e engendra um plano bastante ousado para que Ruth chegue às falas mais sérias com Boaz. Depois das ceifas, havia sempre uma grande festa. Uma festa com comida, com bebida, com danças, onde participavam todas as pessoas que tinham tomado parte na cega. E foi por aqui que Noemi começou. Aconselhou Ruth a ir a esta festa, bem vestida, bem perfumada, de maneira que fosse atrativa aos olhos de toda a gente. Ruth despiu as roupas sujas, as roupas do trabalho, com o cheiro a campo e a suor, tomou um banho bem prolongado, perfumou-se e diz a palavra de Deus que ungiu-se. O conselho da senhora era que Ruth fosse à eira, se aproximasse de Boaz depois dele ter comido e bebido. Já agora podemos inserir aqui um dos ditados populares, que para chegar ao coração de um homem temos que passar pelo estômago de um homem. Dizem que um homem que come bem e bebe bem fica muito mais aberto a uma conversa interessante e importante. E foi isto que Noemi pensou. E sobre este pensamento ela instruiu Ruth o que fazer para chegar perto do Boaz. O versículo 4 e 5, ela diz assim: E há de ser quando ele se deitar,
notarás o lugar em que se deitar. Então entra e descobre-lhe os pés e te deitarás e ele te fará saber o que deves fazer. E Ruth respondeu, tudo quanto me disseres farei. Quando eu estava a ler esta parte da preparação de Ruth para ir àquela festa, eu pensei que comparação podemos nós trazer à nossa vida quando nos aproximamos do nosso Redentor. Estou a pensar que ao nos aproximarmos dele, temos que lavar-nos com a água viva da palavra, ungir-nos com o óleo do seu Espírito e vestir-nos de vestes de justiça. E andar em justiça é também aproveitar todas as oportunidades que Deus coloca diante de nós. E é por isso que Noemi procura maneiras de providenciar para Ruth o que ela necessitava. No capítulo 2, vimos Ruth a entrar em ação para ajudar a sua sogra, indo trabalhar para os campos, apanhando as espigas que eram deixadas no chão e trazendo para casa aquilo que era necessário para a sua subsistência. E aqui agora é Noemi que avança para ajudar Ruth. Olhem que duas, olhem que equipa! É evidente que esta atitude é difícil de entender nos nossos costumes ocidentais. Esta ação que vai passar-se. E temos que situar-nos um pouco no tempo e na cultura daqueles dias para compreendermos o que é que vai acontecer. Boaz deita-se, cansado do trabalho e também cansado da festa. A eira é um lugar agradável para dormir. Há uma brisa suave a tocar o monte de feno, onde o homem se encosta e adormece. À meia-da-noite a brisa fica mais fresca e ele puxa a manta com que se tapou e é aí que repara que há uma mulher deitada aos seus pés. Ruth foi um pouco mais longe do que a instrução de Noemi. A sogra tinha-lhe dito que ela se deitasse aos pés de Boaz e que esperasse para ver o que é que ele dizia ou o que é que ele faria. Mas Ruth faz diferente. Ela destapa-lhe os pés, ela puxa a manta com que ele se tapa e cobre-se com ela. E o espanto do homem é enorme quando lhe pergunta quem ela é. E ela responde, eu sou Ruth, a tua serva. E nós encontramos isso lá no versículo 9. Ruth reconhece a sua condição inferior, como estrangeira, viúva, ceifeira, mas Boaz olha para além desta sua condição e vê o seu caráter e como ela é uma mulher digna de honra. À meia-da-noite, numa eira em Belém de Judá, um homem e uma mulher conversam iluminados pela luz das estrelas. Não é uma cena de sedução, mas é uma cena de grande responsabilidade. Dela vai depender o futuro de Noemi e de Ruth, mas já agora vai também depender o de Boaz, pois ele está já envolvido nesta ação. Aí ele descreve Ruth como uma mulher virtuosa. A mesma palavra que o autor usou para descrever Boaz no capítulo 2 e versículo 1, e a mesma palavra que é usada no livro de Provérbios 31. Uma curiosidade. Nos antigos manuscritos hebraicos, os escribas colocaram os livros do Velho Testamento numa ordem em que o livro de Ruth viesse logo a seguir ao livro de Provérbios. Ao escolher esta ordem, estes escribas tinham em mente que Ruth implicaria ser o exemplo dessa mulher descrita no capítulo de Provérbios. A nossa Bíblia hoje não tem a mesma ordem, mas a palavra virtuosa ainda liga estas duas mulheres bíblicas. Lembras-te o que aconteceu no capítulo 2, versículo 12? Quando Boaz diz a Ruth que ela veio abrigar-se debaixo das asas do Todo-Poderoso. E agora nas palavras e no gesto dela, ele vê um paralelo. Quando ela se quer tapar com aquela manta, ela diz, estende a tua capa sobre a tua serva. Isto culturalmente era um gesto de amor de alguém que quer unir-se à outra pessoa. E ela tinha um argumento forte. Boaz era o remidor da sua família. A resposta de Boaz é abençoar Ruth. Ele diz, bendita sejas tu do Senhor. Mais uma vez a bênção e a bondade
em ação nesta narrativa, sendo que o primeiro ato de bondade da jovem foi a que mostrou quando, ao sair de Moabe, ela seguiu a sua sogra. E depois, ao chegar a Belém, ela começou a trabalhar nos campos para terem alguma coisa para comer. A segunda bondade a que Boaz faz referência é o facto de Ruth continuar a ser leal a Noemi e não se preocupar em pensar num homem mais jovem com quem casar. Mas depois de uma noite, onde se joga o destino de um homem e de uma mulher, as coisas não ficam assim tão simples e tão básicas, porque Boaz explica a Ruth que possivelmente ele não é o único remidor, há um outro parente ainda mais chegado. Será que Deus se enganou quando guiou Ruth para os campos de Boaz? Será que a maneira como ele a elogiou, orou por ela, a abençoou, vai ficar em nada? Ele explica isso a Ruth lá no versículo 12, ele diz, porque agora é muito verdade que eu sou o remidor, mas ainda há outro remidor mais chegado do que eu. O caráter de Boaz é visto, mais uma vez, da maneira como ele explica a Ruth o que vai acontecer. Quer abençoá-la mais uma vez, não permitindo que haja qualquer mexerico acerca da sua reputação por ela ter vindo à eira de noite e ter ficado ali com ele de noite. E de manhã cedo, quando Ruth se expõe a ir embora, Boaz pede-lhe o manto que a tapava e enche-o de 6 medidas de cevada. Vamos um pouco lá atrás neste pensamento da redenção. Deus operou de uma maneira tremenda para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Através de toda a narrativa do Velho Testamento, Deus lembra ao seu povo como foi essa redenção, essa remissão, essa transação, como Deus usou meios incríveis para que o seu povo fosse feliz, fosse livre, fosse completo. E não foi o que aconteceu connosco? Estávamos longe, sem esperança, sem meios de chegarmos a Deus, mas Ele providenciou um Redentor, um Goel, que usou de meios únicos para nos dar vida e vida com abundância. Reflete no quanto Deus te amou, para te redimir, para que fosses dele. Que amor, que amor. O verso 18 é muito curioso, é o final deste capítulo 3. Ruth volta para casa e faz um relato pormenorizado à sogra sobre o que aconteceu durante a noite naquela eira. E a resposta de Noemi é que espere. As nossas Bíblias usam um outro termo, usam a palavra sossega, que no final de contas tem a mesma ideia. A espera é um sossego, uma tranquilidade. Muito do nosso caminhar com Deus envolve entrar por portas que Ele abre, mas requer também esperar. Tal como Ruth esperou que Boaz cumprisse a promessa que lhe tinha feito de falar com um parente mais chegado, que poderia querer adquirir de volta as terras que tinham pertencido a Elimelec. Pensa lá, quando concluíste que o tempo de esperar por algo na tua vida era este, agora? Como te sentiste durante esse tempo de espera? O que te ensinou o Senhor enquanto esperavas? Ruth ensina-nos que temos que andar por fé. Requer uma ação da nossa parte. Há portas pelas quais temos que entrar porque queremos na direção de Deus. Deus moveu-se por trás dos bastidores da vida de Ruth e de Noemi, de maneira que elas nem mesmo podiam imaginar. O Senhor colocou Boaz no seu caminho, um homem de estatuto elevado, um remidor que tirou da miséria as 2 mulheres, mas cada passo deste caminho, elas entraram por portas definitivamente abertas pelo Senhor. O mesmo se passa conosco. Não vemos a mão de Deus no momento, mas vemos um passo à frente. Lembras o que diz a palavra de Deus? Luz para os meus pés é a tua palavra. Ali, para aquele passo. É naquele passo que nós vemos a luz, é naquele passo que nós avançamos. O nosso chamado como seus filhos é andar em obediência a cada dia. O que requer de nós perseverança, requer de nós intencionalidade e disciplina. E como o fazemos? Podemos, por exemplo, amar a nossa família com todo o nosso coração, fazer o nosso trabalho com excelência, por mais humilde que ele seja,
podemos servir os outros com mentes e mãos abertas. Ora para que o Senhor abra portas na tua vida, portas que há muito tempo estão fechadas. Pede-lhe que durante esta semana Ele te ajude a ver que passos de fé tu podes dar para entrar por essas portas. E reflete nos períodos de espera da tua vida. Como é que a obediência jogou um papel importante nessa estação? O que aprendeste com Deus? E tira alguns momentos diários para adorar o Senhor pela redenção que Ele trouxe à tua vida. Lembra-te do que eras, como eras, onde estavas, o que Ele fez por ti. Escolhe uma canção que possa exprimir essa gratidão e essa adoração e canta com um coração humilde. Senhor, é tão fantástico ver a maneira como abres caminho para o suprimento das nossas necessidades. Mas sabes que às vezes a espera do que tens para nós é tão difícil. Ajuda-nos a crer e a entender que em ti não há dúvida alguma do que vais fazer. Boaz tinha algumas dúvidas, mas tu não tens. Ele não sabia se haveria outro Redentor, mas tu és o único Redentor, o único Salvador dos homens. E em ti confiamos, e em ti esperamos, e no teu nome oramos. Amém. Vamos deixar as duas mulheres em casa, esperando pela manhã, quando Boaz irá tratar do assunto com o tal remidor, o assunto sério do qual depende o seu destino. Eu imagino que aquela não deve ter sido uma noite fácil, essa noite de espera. Eu espero-vos também na próxima semana, se Deus quiser.